Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui na Rádio Sindical FM, fazendo uma primeira testagem do nosso podcast Política de Quinta, Papo de Primeira, que vem aí a partir do mês de agosto. A Rádio Sindical nos forneceu o espaço muito gentilmente para que a gente pudesse fazer aqui esse teste, essa passagem, fazer alguns testes que a gente tem que fazer com nossos equipamentos. E mais que isso, nos deu a oportunidade de estar aqui hoje ao vivo na rádio, podendo falar para vocês de tudo isso que vai chegar. A gente veio com um roteiro improvisado, viemos aqui falar um pouquinho desse Política de Quinta, Papo de Primeira. Trouxe algumas pessoas que estão comigo dentro desse projeto, a Paula Nista, o Arthur Vasconcelos, Marino, a Lígia, o Vini e o André, o Igor, a Adriele e o Zé Hernani, que me ajuda muito aqui. Então, além de todo mundo que me acompanha nas minhas redes e que vai acompanhar a gente nas plataformas que a gente vai estar sendo inserido, que é YouTube, Instagram, Facebook, dentre outras redes que a gente pretende atingir todo mundo. O Política de Quinta, Papo de Primeira, é um podcast que a gente quer trazer a política de maneira descontraída, leve, informativa, para atingir as pessoas que, de certa forma, estão esgotadas de falar de política, né? E aí a gente tem que entender que a política ela não vai deixar de acontecer porque as pessoas não se interessam por ela. Então, a gente vem aqui trazer essa política de forma descontraída. Vamos trazer convidados, vamos trazer temáticas, assuntos polêmicos, assuntos atuais. E a minha maior expectativa é que o público seja o maior alvo para nós, que a gente quer que vocês participem, que vocês façam esse programa junto com a gente. Então, vamos lá, brincar aqui um pouco hoje. Então, vão ser testes, alguns erros, e a gente vai tentando acertar. E importantíssimo, a gente acerta quando a gente tem a ajuda de vocês. Então, se vocês tiverem aí ideias, sugestões, que vocês queiram nos mandar, mandem no meu Instagram, Mariana Inocêncio. A gente está formatando ainda uma plataforma de Instagram para o Política de Quinta, Papo de Primeira, e aí a gente vai abrindo os canais. É isso, pessoal. Vamos que vamos. O que vocês querem fazer agora? Então, Mariana, eu tenho só uma notícia. O roteiro tá improvisado para você, porque aqui tá tudo certo, tá? Hoje vamos falar sobre sua vida. Pegadinha. Tem uma pegadinha. Eu espero que esteja tudo bem com você, né? Se não tiver também. Tá tudo bem, tá então tudo ótimo. A gente se prepara na vida para isso, né? Então, a gente vai passando pelos percalços. A gente acha sempre que a gente tá andando com um amigo, né? Mas é por isso que ela quer ter do lado, né? Tem essas coisas que acontecem, né? Esses imprevistos. Mas bora lá. A gente tem que testar a voz, os microfones, os aparelhos, e bora falar um pouquinho. O que vocês querem saber? Quem quer falar, quem quer perguntar, quem quer se apresentar, e o que vocês quiserem. Tamo aí. Então vamos. Eu acho que foi uma decisão em comum aqui, né? Isso aí. Entre todos. Em comum, menos um. Você não tem voz, Mari. Entendeu? Em comum, menos um. E voto vencido. Queremos saber sobre você. Mariana, conte sobre você. Fale, quem é Mariana? Nossa. Ô Zé, se eu falar daqui, tá longe ou tá bom? Não, você tá bom. acha que eu faço mais assim? É melhor. Assim é melhor? Então tá. Então vamos aqui. É difícil falar da gente mesmo, né? Sempre que alguém pergunta pra gente sobre a gente mesmo, a gente passa um filme na nossa cabeça, porque eu tenho esse rostinho bonito e jovem, bonito e jovem, mas assim, eu já tenho aqui 43 anos, né, um filho de 23 anos, que hoje é o Theo, que estuda lá no Paraná, então eu tenho uma história de vida dentro da política. Eu não nasci na política, eu estou há uns 13, 15 anos dentro da política, mas eu vim do mundo privado. Eu atuava dentro do mundo privado, sempre trabalhei no mundo privado, e um dia eu caí de surpresa no mundo da política. E eu quero contar aqui um dia essa história para vocês desde o começo. E desde a primeira semana que eu comecei a trabalhar dentro da área pública, da área política, isso me fascinou de alguma maneira. Primeiro eu me desesperei, achei que eu ia que eu não ia conseguir dentro de um universo que eu não conhecia, porque
é totalmente diferente do mundo privado, né? Mas quando eu comecei a entender o processo e a oportunidade da gente ajudar o próximo, essa abertura que a gente tem dentro da política de estar junto com a população, com o povo, em contato, fazendo políticas públicas, realmente me fascinou. E hoje eu faço isso, eu sou mãe e faço isso, e faço política, e gosto de falar de política, de forma gostosa, com gente que traz ideias producentes. Eu acho que isso é o mais importante para a política. E eu queria falar uma coisa muito importante aqui, que é o quê? Quando a gente nasceu essa ideia do podcast Política de Quinta, Papo de Primeira, a gente tinha a intenção de gerar nas pessoas essa vontade de falar de política mesmo, de forma gostosa, leve, descontraída. E se eu atingir isso aqui em 5 pessoas que tá aí fora, eu já fico muito feliz, porque hoje a gente precisa gerar novas pessoas para a política, porque as pessoas não se interessam por política e a gente fica devastado de bons novos quadros dentro da política. Então, eu acho que as pessoas precisam se interessar, se qualificar e vir fazer a diferença dentro desse universo também. Isso é um pouquinho de Mariana, bem pouquinho. Mari, querida, a gente se conhece há um bom tempo, você é uma pessoa muito consciente na área da política, e você falou em despertar o interesse das pessoas pela política. E aí eu te pergunto, como você se interessou pela política? Pois quando eu comecei, isso foi em 2009. 2009, eu trabalhava na AMIL, a AMIL São Paulo, em Barueri. Eu fazia parte da diretoria corporativa da AMIL e não fazia ideia nenhuma do que era o universo político mesmo, era totalmente alienada a isso. Porém, eu tive um certo esgotamento dentro da área da saúde, que era a parte corporativa da AMIL, e o fato de ter que ir para São Paulo todo dia, voltar, e era esgotante demais, eu acabei saindo da AMIL. Foi quando eu peguei o meu network e mandei meus currículos para o mundo privado. Mas de forma... Aí, Arthur, eu não sei se eu vou falar para você que é coincidência, porque eu não acredito muito que exista coincidência nas histórias, né? Eu acabei... A pessoa que me chamou para conversar foi um prefeito. E aí, esse prefeito, ele era de uma cidade onde tinha indústrias e grandes empresas, e eu pensei que eu ia conversar com ele, porque a gente já se conhecia, e que ele iria me falar sobre alguma coisa dentro dessa área privada. Pois bem, ele me nomeou no gabinete dele. E certo ele, né? E aí eu achei ele maluco. Ele fez uma boa escolha. Eu achei ele bem maluco. Mas e aí, de lá para cá, e foi um grande aprendizado, uma oportunidade muito gostosa para mim. Foi aonde eu olhei a política, comecei a olhar a política de uma forma muito específica, muito diferenciada. E eu vou falar para você, a política me fascinou, porque nesses anos todos, graças a Deus, eu tive muito bons exemplos, excelentes professores, e tenho andado com pessoas de muito bom caráter, boa índole, que querem fazer a diferença dentro desse meio. Isso faz com que você não tenha outra opção, a não se apaixonar por isso mesmo. Muito isso. Bom. Mari, vamos lá. Política de Quinta, Papo de Primeira. Como é que isso nasceu? O que isso significa para você? Eu acho que todo mundo quer saber o que te traz, o que mexe com esse nome. Paula, eu vou falar para você assim, de verdade. Na verdade, isso foi uma mera brincadeira. Sim. Surgiu de uma brincadeira. A gente estava em campanha e eu tenho um colega que é parceiro meu dentro das análises políticas, que é o Rafael Alberto, e a gente estava
fazendo a campanha e falou, poxa, hoje é quinta-feira, estamos aqui, quase 8 horas, estamos trabalhando aqui ainda, e enfim, tá, falou, vamos abrir aqui uma live com a galera para falar de política, ver o que o pessoal quer falar, se quer falar de política e tal. Vamos, cara, então vamos. E aí ele falou, então, hoje é quinta-feira, vamos colocar aí, política de quinta, abre essa live. Abrimos eu, ele e mais um colega nosso que estava, por acaso, passando por lá no nosso QG. E aí a gente acabou fazendo uma brincadeira gostosa, falando com o pessoal, e a gente notou da singularidade das pessoas quererem falar de política dessa forma leve, de vir para esse meio para falar da política, do jeito da rotina deles, e se interessar para a política, dentro da política, o que a política pode atingi-los no dia a dia, no cotidiano. E aí, de lá para cá, Paulo, a gente não conseguiu mais parar de ser cutucado com isso, que as pessoas falam, vai acontecer, vai vir, quando vai ser, quando que não vai ser, quando que vai ser, e aí a gente começou, eu estava receosa mesmo, de fazer alguns, tá alto? Ok. Ok, né? E aí a gente estava receoso de fazer alguma coisa nisso, porque não é segredo para ninguém que tem sido aí tempos sombrios dentro da política, para se falar de política, né? E aí a gente fica meio pensando mesmo, mas graças a Deus esse ano a gente começou a ter incentivos muito bacanas mesmo. E esses incentivos, o que eu acho mais legal, é que não vieram de um partido, não vieram de um político, ele não veio de algum apadrinhamento. Esse podcast, ele nasce de um desejo do povo de ouvir de política mesmo. E aí, eu tô indo. Então, o nascimento disso foi uma brincadeira. E a gente espera que se torne uma coisa que as pessoas possam fazer de um canal de utilidade mesmo. É mais ou menos isso. É aí. Boa noite a todos. Mariana, para mim é uma alegria estar aqui, ainda mais em rádio, né? É uma paixão na minha vida, né? Olha lá. Tudo que eu tenho, nasci do rádio. Então, para mim é uma paixão muito grande. Mas é uma alegria você ter me convidado, estar aqui ao lado do pessoal, da Lígia, da Paula, todo mundo, Arthur, André, todo mundo aí, Vinícius. Então, para mim é uma alegria. E eu estou muito feliz em saber que você está aqui, acreditando nesse projeto. É um projeto que você falou, chamou nós. Então, para nós é uma alegria imensa e eu queria saber a verdade. O que o povo, as pessoas podem esperar do bate-papo? Como que vai ser esse bate-papo dinâmico? Como que qual que é a sua ideia em si para dar um ritmo legal hoje no mundo da comunicação, né? Em todas as plataformas. E você vai bater um papo que eu sei sobre política, sobre o dia a dia. O que você pensa? Qual que é a sua forma de trabalhar nessa ideia? Marino, também é bom ter você aqui, viu, Marino? Vou falar para você uma coisa. O meu desejo, de verdade mesmo, é a gente poder atingir as pessoas com a política saudável, as pessoas voltarem a se interessar, a saber onde é que a política ocorre, as linhas onde ela tramita, e o que isso atinge no dia a dia dela, porque as pessoas às vezes levantam tão automático para a vida, para a rotina delas, e elas vão lá, tomam o café, escovam o dente, saem para trabalhar, e talvez nem imaginem que desde a hora que ela abriu o olho, o despertador dela é política acontecendo, o tempo todo. Então, não tem como você estar dentro de um universo que você está tão inserido e você viver alheio a isso, né? Então eu queria que as pessoas despertassem para isso, para entender que a maior força da política ainda está no povo, Marina. Que bom. Mais um detalhezinho. Política de quinta, papo de primeira. É política de quinta com papo de primeira, uma coisa legal. Esse é o nome, é assim que vai ser. Eu tenho tido alguns apontamentos. Por que política de quinta, papo de primeira? Por que esse nome?
esse nome, como eu falei, nasceu lá atrás dessa brincadeira. E a gente, agora, recentemente, começou a pensar sobre talvez alguma forma pejorativa que pudesse ter sobre isso. Mas é porque ele acontece às quinta-feiras. Tá explicado. Muito bem explicado, então. Eles vão acontecer às quinta-feiras e só com gente de primeira. Eu gosto de conversar com pessoas que falam de política de forma muito legítima, gostosa. Então, assim, quero deixar esse canal aberto para trazer pessoas que vão agregar para quem vai nos assistir. Então, cada vez eu quero que seja isso, uma política às quintas-feiras com pessoas de primeira. Então, por isso é política de quinta, com papo de primeira. Perfeito. E o povo quer saber. Quando começa, Mari? É isso aí. A gente está fazendo os testes hoje. Como eu disse aqui, deixei claro no começo, a rádio nos cedeu esse espaço para a gente fazer a testagem. E a gente está muito honrado por isso. Muito obrigada, viu, Igor? Obrigada mesmo. E a gente tem a intenção de fazer um programa piloto. Nós vamos fazer esse programa piloto. Ele vai acontecer agora nos primeiros dias de agosto, tá? Esse programa piloto já tem o convidado e já tem o tema. Perfeito. E aí, isso aí vai ser um suspense que vai ficar aqui. Mas o que é interessante? Que a partir da segunda quinzena de agosto, a gente começa a pensar numa estreia oficial, tá? E aí eu vou falar uma coisa aqui que eu nem sei se eu deveria falar ainda, mas vou falar. Esse programa piloto que a gente vai gravar no começo de agosto, eu quero fazer com que algumas pessoas venham assistir conosco, porque ele não vai ao ar, pessoal, não vai ao ar esse primeiro programa, esse piloto. A princípio, essa é a ideia, que ele não vá ao ar. Mas eu acho que, pelo gabarito do convidado e pela temática, eu vou ter que... Eu vou ter. Mas ok. Mas eu quero que as pessoas assistam esse piloto para justamente sugerir, agregar, trazer orientações e quem quiser ajudar. Esse é um espaço muito aberto, tá? Muito aberto mesmo, para opiniões, sugestões, para a gente poder conseguir atender todo mundo. Então, a partir de segunda quinzena de agosto, a gente começa a falar de estreia, Paulo. Perfeito. É mais ou menos isso. Então, aguardem que vem coisa boa aí, pessoal. É isso. De primeira. De primeira. É isso. Muito obrigada. Zé, e aí, Vini, o que vocês acham? Deu? André? Tá autorizado? Então é isso. Boa noite, pessoal, os ouvintes aí da Rádio Sindical FM. Quero muito agradecer vocês hoje por estarem conosco, quem está aí nos ouvindo. Essa paciência da gente poder ter brincado aqui um pouco, divulgado um pouco disso. E é isso. Política de quinta, papo de primeira.